Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. E as páginas de luz estão aqui, a Bíblia. E o meu propósito é ler de Gênesis ao Apocalipse em vídeos de 20 minutos, certo? E eu tô muito contente, tô muito feliz porque a cada dia que eu venho aqui e faço a leitura, parece que me dá mais vontade de continuar lendo. E eu espero que isso também esteja acontecendo com você, tá bom? Que tá aqui acompanhando. Então, juntos a gente vai seguindo, firme e forte, sem pressa, sem cobrança, devagarzinho a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. E o principal, a gente vai conhecendo mais o nosso Pai, o nosso Deus e também a Jesus. Claro que aqui nós estamos no Velho Testamento, mas também é muito importante porque a gente vai conhecendo a linhagem de Jesus, né? De onde surgiu a linhagem de Jesus. E nós paramos no último vídeo no capítulo 33, nós finalizamos e agora nós vamos iniciar Gênesis capítulo 34. Não repara, já são assim, finalzinho de tarde, tá um dia chuvoso, eu já comi pipoca e tô aqui, ó, no meu quarto gravando esse vídeo pra vocês. Então não repara se eu tô sem maquiagem, se eu não tô muito arrumada. Eu quero que você pense nisso, né? Que é importante você estar na presença de Deus, né? Não, é claro que a gente tem que ter o respeito, que a gente tem que se cuidar, se amar, mas eu quero que você esteja no conforto da sua casa, do seu quarto, que o que Deus mais ama é que a gente esteja ali, no nosso quarto, porta fechada, ali num momento de intimidade com Ele, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 34 de Gênesis. Vingança contra Siquém. Lembrando que Siquém é a cidade onde Jacó chegou com seus filhos e filhas e animais. Ele não queria mais morar com o tio Labão e ele conseguiu, né, ali um acordo de paz. Olha, eu já tenho a minha família, eu vou seguir o meu caminho, eu vou voltar para onde ficam as terras do meu pai. E o tio Labão finalmente aceitou, deixou ele ir. E aí então ele chega na cidade de Siquém, onde ele se estabelece com a família dele. Certa vez, então ele já morando lá, certa vez, Diná, filha de Jacó, e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o Heveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou, mas depois apaixonou-se por ela. Então, aqui só pra gente percorrer um pouquinho, no finzinho do capítulo 33, aqui fala que Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, ou seja, pai desse príncipe, o terreno onde estava acampado por 100 peças de prata. E aqui fala, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém. Então, o príncipe tinha o mesmo nome da cidade, só pra gente não confundir, tá bom? Quando esse príncipe, o Siquém, ele viu a Diná, a agarrou e a violentou. Mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Então aqui ele cometeu um grande erro, né? Ele tentou tomar a filha de Jacó à força, né? E depois ele acabou se apaixonando e tentou consertar as coisas. E aí ele disse ao pai dele, chamado Amor: consiga-me, é amor com H. Consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Então, ele faz o que é errado, mas ele se apaixona por ela e ele vai e pede pro pai dele: pai, me consegue essa moça, eu quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo assim que souberam o que havia acontecido. Ficaram abalados e furiosos porque sua irmã tinha sido violentada. Então o pai deles nem chegou a contar. Eles estavam em outro lugar, eles souberam por outras pessoas e eles já chegaram furiosos diante da situação. E nisso o pai de Siquém tinha ido lá falar com Jacó para tentar resolver. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Amor fez um pedido a Jacó e seus filhos. Meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para nossos filhos e nós entregaremos nossas filhas para seus filhos. Então ele propõe ali aliança de casamento entre as famílias para tentar resolver a situação. Vocês poderão viver em nosso meio, a terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócios conosco, fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná. Então ele próprio, Siquém, que tinha cometido o erro, ele mesmo foi lá, né, para falar com o pai e com os irmãos.
Por favor, sejam bondosos comigo e deixem que eu me case com ela. Implorou. Então ele foi lá e ele implorou para casar com ela. Eu lhes darei o que me pedirem. Seja qual for o dote ou o presente que pedirem, eu pagarei, por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém. Então eles ficaram muito nervosos. E a seu pai Amor, uma vez que Siquém tinha violentado Diná, a irmã deles, disseram: não podemos permitir uma coisa dessas, pois você não é circuncidado. Lembrando que nos dias de hoje é o batismo, né, o mais comum, a aliança, né, de renovo, ali, de vida nova com Deus. No Antigo Testamento, os meninos, a partir de 8 anos, eles tinham que ser circuncidados. Se você não sabe o que é isso, a circuncisão é feita na região íntima dos meninos, tá bom? Então, se você não sabe o que é circuncisão, vai lá no Google, dá uma pesquisada e depois você pode voltar aqui, tá bom? Então aí, os irmãos falam, a gente não vai permitir que você se case, você não é nem circuncidado, quer dizer, você não tem nem aliança com Deus, né? Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados como nós somos, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas se vocês não concordarem em serem circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Então aqui ele faz esse acordo de que todos tinham que ser circuncidados para o acordo valer. Mas ele fala isso falsamente. Ou seja, a intenção dele não era que isso realmente de fato acontecesse, porque eles já estavam extremamente nervosos com o que tinha acontecido. Amor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinham pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros de sua família e foi com seu pai Amor apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. Então aí eles foram falar com os outros da cidade a respeito desse acordo. Esses homens são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nessa terra. Podemos nos casar com as filhas deles e eles com as nossas, mas eles só aceitarão ficar aqui e tornar-se um só povo conosco se todos os nossos homens forem circuncidados, como eles são. Se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nossos. Aceitamos a condição deles e deixemos que se estabeleçam entre nós. Então ele foi lá levar a notícia e falou dessa forma. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com Amor e Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Aqui diz que todos foram circuncidados e que eles ainda sentiam dores. Isso significa que eles não estavam em suas plenas condições. E aí os 2 irmãos da Diná pegaram as espadas deles e foram atrás desses homens e não encontraram resistência. Então massacraram todos os homens de lá e mataram Amor e seu filho Siquém ao fio da espada. Então eles foram atrás de vingança, eles fizeram um falso acordo e foram lá e mataram todos como forma, né, de honrar a irmã deles que tinha sido violentada. Depois, tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas, os bois, jumentos, tudo que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e mulheres como prisioneiras. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e Levi: vocês arruinaram minha vida. Então, os 2 filhos de Jacó tomam essa decisão sozinhos, eles não consultaram ninguém. Os outros irmãos nem estavam lá, o pai deles nem estava sabendo. Eles próprios fizeram isso da cabecinha deles. E quando Jacó viu e percebeu tudo o que tinha acontecido, ele fala: vocês arruinaram a minha vida. Serei odiado por todos os povos dessa terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Então ele percebe que os outros povos da região podem se reunir para ir atrás deles. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam:
Por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Então, mesmo o pai deles falando a consequência que poderia acontecer pelo ato impulsivo deles, é, mesmo assim eles ainda falaram: o que vocês queriam que a gente fizesse, né? Que deixasse como estava? E aí chegamos no capítulo 35, o retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Então Deus fala para ele sair dali e ir para Betel e construir um altar. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construírem um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então, entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Então aqui explica que houve tudo aquilo, mas Deus apareceu, falou com Jacó, pediu para ele ir embora. E Jacó fala assim para os filhos deles: vocês não levem esses ídolos daqui, vocês não levem nada do que tinha aqui, vocês vão se purificar, vocês vão se limpar. E glória a Deus que Deus me ouviu e Deus ainda protege eles. Sabendo que realmente as cidades vizinhas podiam se unir para se vingar da família de Jacó, Deus lança um terror sobre as cidades próximas, de forma que todos ficam com medo e decidem que ninguém vai atrás da família dele. Então Deus coloca uma proteção na família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alon-Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Então Deus já tinha falado isso para ele anteriormente, e agora mais uma vez ele diz então que o nome de Jacó não é mais Jacó, é Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Então aqui eles chegam, de volta em Canaã, que era a terra do pai dele, Todos chegam em segurança porque Deus os protegeu e Deus aparece ali e reforça não só que o nome dele é Israel, mas todas as bênçãos e todas as promessas que ele vai continuar tendo. Então Deus reforça, independente de tudo que aconteceu, a promessa não acabou. Eu ainda tenho promessa na sua vida. A morte de Raquel e de Isaque. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Então, no caminho de Belém, a Raquel deu à luz a Benjamim e acabou partindo, Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Então, Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Eder. Enquanto moravam ali, Ruben, um dos filhos de Jacó, teve relações com Bila, concubina de seu pai. Então, além das esposas, o Jacó também tinha concubinas, que também eram parceiras dele, E
E Jacó ficou sabendo disso, né? Então, muito, 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 muito errado isso que aconteceu, né? Porque o Rúben acabou tendo relações com Bila. E aí Jacó ficou sabendo disso e agora ele fala: estes são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gad e Azer. Esses são os filhos que nasceram a Jacó em Padã Arã. Então Jacó voltou à casa de seu pai, Isaque, em Manre, perto de Kiriat Arba, hoje chamada Hebron, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros. Aí olha só, então aqui tem essa narrativa, né, do que aconteceu ali com Ruben e a, a Bila, mas depois não aprofunda muito nisso. E aí ele reforça quem foram os filhos de Jacó, né? Então foram 12 filhos que ele teve. Fala o nome das mulheres, fala o nome dos filhos. E aqui no finalzinho ele fala que Jacó voltou para a casa do pai dele. Então ele voltou para a casa de Isaac, em Manre, perto de Kiriat Arba, hoje chamada Hebron, onde Abraão e Isaac viveram como estrangeiros. Isaac viveu 180 anos. Viveu bastante, né? 180 anos. Deu o último suspiro e, ao morrer em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados, seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. E nós continuaremos no próximo vídeo, porque já deu o tempo. Gente, olha só quanta coisa que aconteceu, né? Então, esse episódio nós temos aqui algumas lições para refletir. Então, reflita, 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 reflita. Esse vídeo ele traz coisas muito importantes. A primeira, que violência gera mais violência. Violência gera mais violência. Impulsividade também não é algo bom, porque ali os filhos de Jacó agiram de forma impulsiva, sem pensar. Se não fosse a proteção de Deus sobre Jacó e a família dele poderia ter sido realmente extinta, realmente poderia ter sido eliminada. Porque como eles, eles decidiram se vingar e eles cometeram aqueles crimes de matar todos os homens ali, então os povos vizinhos eles poderiam se unir para ir atrás deles também e se vingar também, ou seja, violência gera mais violência. Então a gente tem que sempre refletir, quando acontecer algo de ruim, ainda que seja muito ruim, a gente tem que procurar agir com calma, sabedoria, na medida do possível. E já dizia Deus, né, que a vingança nós temos que deixar para a justiça de Deus, ok? E aí, ok, né? Seguindo adiante, Deus ele reforça ali as bênçãos, né? Olha, eu continuarei te abençoando, eu continuarei te dando essa promessa, terão reis na sua linhagem, terão reis na sua descendência. Então, apesar de tudo que aconteceu, ou seja, não é porque é uma família abençoada que não vai ter problemas. Ainda que Deus está conosco nos abençoando, não significa que não existirão problemas, certo? Então, eles enfrentaram ali problemas durante o caminho, mas ainda assim, eles contam com a bênção de Deus. Então, é muito importante a gente saber isso também, que na nossa vida haverão também dias ruins, certo? Mas a fé a gente tem que permanecer ali firme e forte, porque mostra que Jacó orou, que Jacó pediu e Deus protegeu, lançou terror sobre as outras cidades, de forma que ninguém quis ir atrás deles. Então ele orou e Deus realmente protegeu e eles conseguiram voltar para a cidade do pai deles em segurança e, inclusive, teve ali a despedida, né? A Raquel partiu, então a gente também tem que se acostumar com chegadas, com partidas, nascimentos, e, e também essa questão de Isaac, né? Que Isaac viveu 180 anos, olha que vida longa que ele teve, né? Viveu bastante. Então que a gente possa refletir também, né? Olha só que bacana, né? Deus deixou a vida dele ser bastante longeva, né? Viveu bastante ali. E agora nós finalizamos então que você possa refletir sobre isso. Que Deus é um Deus fiel, continua sendo um Deus fiel, ele protege, ele abençoa, ele cuida. Que na nossa vida teremos sim problemas, teremos aflições, teremos desafios e sempre orar, sempre buscar o discernimento, a sabedoria em Deus, certo? Então eu espero vocês no próximo vídeo, onde nós seguiremos e iniciaremos o capítulo 36. Um grande beijo e até lá!
Música